Salmos capítulo 127, versículo 1. Salmos 127, versículo 1. O título da palavra hoje é: Sem Deus, tudo é em vão. Versículo 1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem escreveu esses salmos foi Salomão. E provavelmente quando ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, ele poderia querer estar falando do templo que foi erguido, o templo de Salomão. Ou também nós podemos tomar hoje para a nossa vida como a nossa casa, como a nossa família. Igreja, nós temos que entender algo. Irmãos, sem Deus, nada dá certo. Você quer fazer alguma coisa sem Deus? Faça, mas faça sabendo que vai dar errado. Você quer fazer algo sem a permissão de Deus, algo contra a palavra de Deus, algo que Deus já falou para você não fazer o que você quer fazer, faça, mas faça sabendo que vai dar errado. Arque com as consequências. E não coloque a culpa em Deus. É porque tem crente que é assim, ele não cuida da saúde, não caminha, não faz nada. Aí quando adoece, ou ele coloca a culpa no diabo ou em Deus. Ou foi o diabo ou foi Deus. Não, irmão, às vezes é você que tem que cuidar de você, tem que cuidar da sua saúde. Às vezes não é nem Deus, nem o diabo, é você. Se Deus, ele não guardar a sua casa, se Deus não guardar a sua família, é em vão qualquer coisa que você possa fazer. Se a sua vida, a sua casa, a sua família não estiver edificada sobre a rocha que é Jesus, tudo que você fizer vai ser em vão. Se o seu casamento não for edificado em Jesus, tudo que você fizer, minha irmã, vai ser em vão. Você pode colocar uma cerca elétrica lá na sua casa, mas você colocar uma cerca elétrica não lhe garante que o ladrão não vai entrar. Você pode comprar um carro, meu irmão e minha irmã. Você pode pagar um seguro de um carro. Comprei um carro, pastor, vou pagar o seguro. Mas esse seguro que você paga não pode impedir você de sofrer um acidente grave e morrer. O airbag do carro. Você pode pagar um seguro de vida. Você pode pagar um plano de saúde. Mas você pagar esse plano de saúde não quer dizer que você está livre de ser acometido por uma doença grave. Só Deus pode impedir isso. Só Deus. Você entende que sem Deus tudo é em vão? Se Deus não estiver como prioridade em nossa vida, tudo que fizermos será em vão. Como eu já falei, volto a dizer, você pode murar a sua casa, coloque lá a cerca elétrica, contrate 2 cachorros, 2 pitbull, coloque lá no seu muro. Se o ladrão quiser entrar, ele entra. Ele dá um jeito e entra. Se Deus não guardar, é em vão. Você percebe o quanto as pessoas que ela não tem Deus na vida dela, o quanto de perigo que elas correm. As pessoas que não têm Jesus na vida delas, ou eu e você, que conhecemos a palavra de Deus,
e podemos não estar andando diante da palavra de Deus. O perigo que nós corremos. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui, irmão? Que se Deus não estiver lá na sua casa, nada que você faça para querer manter o bem-estar, para querer manter a união entre todos, a paz, vai adiantar. Se Deus não estiver, nada vai adiantar. Quantas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm paz? Quantas pessoas? Quantas famílias ricas, que às vezes o filho está desejando a morte do pai para ficar com a herança. E quando o pai morre, aí é que começa a briga, aí é que começa a confusão. A casa é minha, o carro é meu, o sítio é meu, o terreno é meu. Tem dinheiro, mas não tem paz. Por quê? Porque não tem Deus. Porque não tem Deus. Se Deus não guardar a cidade de Pombal, os policiais dessa cidade trabalham em vão. Se Deus não guardar essa cidade, eles trabalham em vão. Quem aqui já foi no banco, na hora que está chegando o dinheiro no banco? Já foi? Vamos passar lá com uma arma quase do tamanho do pastor, uma 12, e uma pistola, não sei o que, e sai correndo. Se Deus não guardar ali, é em vão. Meu irmão, você pode ter um carro, você pode fazer uma viagem, você pode fazer um alinhamento no seu carro, fazer uma revisão. Se Deus não guardar você, é em vão. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão. Se o Senhor não proteger, se o Senhor não guardar, você está vigiando em vão. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quantas pessoas acorda de madrugada, vai dormir tarde da noite, trabalhando? Quantas pessoas que o emprego que ela tem, um horário normal, já não está dando mais. Pastor, estou vendo aqui as contas e eu estou trabalhando de dia, tenho um emprego de carteira assinada, mas vou ter que arrumar alguma coisa para fazer à noite. Não sei, eu vou entregar X tudo, vou entregar pizza, o que eu estou recebendo não está dando para pagar minhas contas. Se você não tiver Deus na sua vida, você pode fazer isso, mas vai ser inútil. Mesmo assim, você não vai ter paz e não vai conseguir pagar as suas contas. Sem Deus, tudo é em vão. O que a Bíblia diz aqui? Deus dá aos dele o sono. Irmão, uma pessoa que ela serve a Deus, ela trabalha normalmente, ela não se mata de trabalhar, não. Deixa eu virar a noite trabalhando. Não. Quem é de Deus trabalha normalmente, às vezes no pesado, mas trabalha normalmente, o tanto que tem que trabalhar, e Deus abençoa. Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar uma refeição sequer. A Bíblia diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas as pessoas que ela não tem Deus na vida delas, elas morrem de trabalhar, e às vezes o dinheiro ainda não dá. Deus é o sustentador de todas as coisas, de maneira que se tivermos tudo e não tivermos Deus, nós não temos nada. Irmão, às vezes a pessoa que ela tem pouco poder aquisitivo, pouco dinheiro, ela pensa assim: se eu tivesse muito dinheiro, os meus problemas estavam todos resolvidos. Aí às vezes você olha para o rico, para a pessoa que tem dinheiro, não vive. Se vai dormir é preocupado, quando tem que acordar cedo, tem que dormir tarde para fazer, então eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que manter meu patrimônio, senão eu não posso perder dinheiro. Porque não tem Deus.
porque não tem a presença de Deus na vida dele. Quem não tem Deus, não tem nada. Mas quem tem Deus, tem tudo. Você, nessa noite, você se enquadra em que sentido essa palavra aqui? Você é a pessoa que está morrendo de trabalhar e o dinheiro não dá para nada. Você é a pessoa que você faz de tudo, mas você não vê a sua casa feliz. Tudo que você faz dá errado. Aonde você tem colocado a sua confiança? Não é errado você ter, vamos dizer, um plano de saúde. Não é errado você ir ao médico de maneira nenhuma. Não é errado você confiar em um plano de saúde e confiar em um médico. Mas a nossa fonte de esperança, de confiança, tem que ser somente Jesus. Somente Jesus. O que isso quer dizer? Você pode ter um médico e você diz assim: não, pastor, aquele médico, ele é bom. Muito bem, confie no médico, glória a Deus. Agora, irmão, coloque a sua fonte de confiança sendo Jesus. Tem gente que diz assim: não, pastor, maldito o homem que confia no homem. Mas para você entender o que a Bíblia quer dizer, você tem que olhar o contexto. Quando diz assim, maldito o homem que confia no homem, está falando de guerra. Que o rei estava querendo ir para a guerra sem confiar no homem. Deu errado para ele. Não é que, irmão, você não confia no seu esposo, não, na sua esposa. Tem que confiar. Pastor, eu não confio. Ixi, então está embaçado o negócio. Está complicado. Então, você pode confiar nas pessoas, mas Deus tem que ser a sua fonte de confiança. Ou seja, toda a sua confiança tem que vir somente de Deus. De maneira que se o homem desapontar você, não vai mudar em nada na sua vida, porque a sua fonte de confiança é Deus. Tem gente que pega toda a esperança e coloca no homem. Não tem gente assim? Tem mulher que pega toda a confiança dela, toda a vida dela, aí coloca no homem. Aí quando descobre como não presta, acabei com minha vida, pastor. Mas tem que colocar confiança em Deus. Não é verdade? Tem que colocar confiança no Senhor. Somente Deus pode ser a fonte da nossa esperança. Meus irmãos, eu quero que vocês abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 6. O livro de Eclesiastes, capítulo 6, nós temos que entender qual foi o contexto que Eclesiastes foi escrito. Veja bem, Salomão foi o homem mais sábio e mais rico que já existiu. Tudo aquilo que o dinheiro, a riqueza podia dar a Salomão, no seu tempo ele conseguiu. Nunca existiu ninguém mais sábio e mais rico do que Salomão. E ele, quando já estava velho, ele, quando usufruiu de tudo que a riqueza podia usufruir, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Então o livro de Eclesiastes é como se fosse o diário de Salomão na velhice dele. Eu vou ler aqui na Nova Tradução. Então é melhor que você nem leia aí, só escute, porque então você vai querer ler aí e não vai entender nada. Escute, só escute. Eclesiastes 6:1. Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece nesse mundo. Deus dá a alguns tudo o que desejam, riquezas, propriedades e fama, porém, depois não deixa que eles aproveitem nada disso. E é algum estranho quem aproveita e não ele. Isso também é ilusão e não está certo. Quantas pessoas que às vezes passa a vida juntando dinheiro, porque quer realizar um sonho, quer fazer isso, mas não dá tempo de realizar o sonho. Mas não dá tempo.
fazer aquilo que queria fazer. Aí, como diz a Bíblia aqui, morre, o dinheiro fica para quem? Para outro. Fica para a viúva, né? A viúva vai chorar um mês, um ano, mas daqui a um ano ela vai estar com outro, gastando o seu dinheiro. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Então, irmãos, Salomão está relatando isso para nós. Do que adianta um homem viver muitos anos, ter 100 filhos, ixi, diga aí, se não aproveitar as coisas boas da vida, e não tiver um sepultamento decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. É inútil a vinda dessa criança. Ela desaparece na escuridão, onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia, no caso da criança, que ela nasce morta, nem a saber como é a vida, mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem, que poderia ter vivido 2000 anos, sem nunca ter aproveitado a vida, e no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? Irmão, quantas pessoas que ela morre de trabalhar, ela se esforça, ela faz de tudo, mas não aproveita a vida. Não é verdade? É assim que muitas pessoas hoje estão na sua casa, em um quarto trancado com depressão. Falta dinheiro? Não, às vezes não falta dinheiro. Às vezes é uma família boa, mas a pessoa só quer saber de estudar, só quer saber de trabalhar. Não, a vida é trabalhar, pastor. A vida é estudar. A Bíblia diz: você poderia viver 2000 anos, ter 100 filhos, mas se você não aproveitar a sua vida, não adianta de nada. Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Já prestou atenção nisso, irmão? Você que trabalha o dia inteiro, você vai para casa à noite, dorme, no outro dia está lá no trabalho. Na verdade, você não mora em casa, você mora no trabalho e visita a sua casa. Não é verdade? Não, você mora no trabalho, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Mas do que adianta se Deus não for o Senhor da sua vida? Nós lemos aqui, Salomão diz: uma criança que nasce morta tem mais sorte do que essa pessoa, porque pelo menos a criança, ela nunca viu a luz do dia, mas ela vai ter descanso. É claro que a criança que ela nasce morta, ela vai para o céu. E a pessoa que ela vive a vida inteira, esse homem que a Bíblia está falando aqui, é o homem que não tem Deus. Quando ele diz assim, não aproveitar a vida, quer dizer não ter Deus. Você pode viver 1 milhão de anos, ter tudo que o dinheiro pode oferecer, se você não tiver Deus, a Bíblia diz que era melhor que você não tivesse nem nascido. Sem Deus, irmão, tudo é em vão. Agora eu quero citar a diferença da pessoa que serve a Deus em sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 25. Agora vamos ler lá. Mateus 6, 25. Agora a diferença da pessoa que ela tem Deus na vida dela. Mateus 6, 25. Irmão, as pessoas só querem saber de Deus quando está com problema. Quando o problema vai embora, as pessoas não querem mais saber de Deus. Assim é o mundo, igreja. Mateus 6, 25. Aqui é Jesus falando. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a veste? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aqui, Jesus Cristo está falando da pessoa que ela tem Deus na sua vida, da pessoa que ela tem Deus como Pai da sua vida. Ele diz para você não estar preocupado com o que você vai comer. Pastor, estou pensando na janta, com o que você vai vestir. E ele usa o exemplo dos pássaros, das aves. Ele diz: os pássaros nem trabalham, né? Nem tem carteira assinada, nem tem FGTS, nem se aposenta, e não passa fome. Já ouviu falar que um passarinho morreu de fome? Já, igreja? A não ser que alguém tenha aprendido numa gaiola, né? Mas você nunca ouviu, nunca vai ouvir falar. Ei, pastor, aquele pardal ali, ó, que tá ali, morreu de fome, o bichinho. Não, porque Deus alimenta ele. Quantas aves não tem aqui em Pombal? Pombo. Eu vou para a praça aqui de 5 horas da manhã, aí na esquina é cheio de pombo. Tem uma mulher que joga milho para os pombos, é cheio de pombo. E os gatos só olhando. E a mulher espantando os gatos, jogando água. Os gatos são espertos, mano. Daqui a pouco vai ter um assassinato ali. O gato vai matar os pombos. Mas nenhum animal que esteja na natureza, ele morre de fome. O animal não trabalha, mas Deus é quem cuida dele. Aí Jesus diz: e vocês? Não valem muito mais do que esses animais? Sim ou não, igreja? Sim. Deus, ele cuida de mim e de você. Versículo 27. 26. Aliás, 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é 45 centímetros, mais ou menos. Jesus está perguntando para mim e para você: quem é de vocês que com todo o seu cuidado você vai poder aumentar um côvado de altura? Ninguém. Tem gente que anda sempre muito preocupado, né? Irmãos, nós não podemos estar ansiosos por coisa alguma. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não há nada que você faça para mudar. Quem está no controle de todas as coisas é Deus, não é você. Se preocupar, ficar com ansiedade por causa de algo, é bobagem. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Se for algo mal, vai acontecer. Se for algo bom, vai acontecer. Não adianta se benzer. Não adianta, não, está repreendido. Não adianta. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que Deus já determinou que vai acontecer na minha e na sua vida, vai acontecer. Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Tem gente que já está preocupado com a virada do ano. Ei, pastor, o ano passado eu vim com a roupa do jeito que do andar da carruagem, vou ter que vir com a mesma roupa esse ano. Confie em Deus, irmão. Confie no Senhor. Será que não chega um presente lá para você? Um vestido, uma calça, uma camisa, um tênis. Deus é fiel, igreja. Você crê? 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, olha aí, mulheres, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos?
porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O mundo ignora Deus e corre atrás dessas coisas aqui. É por isso que as pessoas do mundo sofrem. É por isso que as pessoas do mundo estão morrendo. Por causa da falta de Deus. Agora nós, como servos de Deus, nós buscamos primeiramente a Deus. E Deus supre as nossas necessidades. Você vê a diferença, irmão, do que Eclesiastes falou para o que Jesus está falando. Do homem que ele não tem Deus, para a pessoa que é filho de Deus. Ele diz: não estejam inquietos, não se preocupem, Deus sabe que vocês precisam dessas coisas, Ele vai dar. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Irmão, a cada dia nós temos uma preocupação diferente. O amanhã nem existe. E às vezes tem gente que já está preocupado com o amanhã. Mas quem tem Deus na sua vida, descansa. Quem tem Deus na sua vida, independente da circunstância, está em paz. Quem tem fé, confia e descansa no Senhor. Romanos 8, 28. Para a gente encerrar a palavra nessa noite. Romanos 8, 28. Em nome de Jesus. Romanos 8, 28. E aí, minha irmã, minha irmã, você tem andado inquieto? Você tem andado preocupado? Essa palavra é para você. Descanse no Senhor, em nome de Jesus. Sabe qual é um remédio bom para a ansiedade? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Remédio bom para a ansiedade. Vá orar, meu irmão. Buscar a Deus, buscar a presença de Deus. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, né, Ícaro? Ícaro está na lua. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Irmão, tudo o que está acontecendo na sua vida está cooperando para o seu bem. Quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Não são só as coisas boas que cooperam para o nosso bem, as coisas ruins também cooperam para o nosso bem. Uma doença coopera para o nosso bem, a falta de água, a falta de dinheiro, a perseguição, a fome, a tristeza. Se você é filho de Deus, está cooperando para o seu bem. Como pastor, só lhe digo uma coisa: espere passar para você ver. Espere a tempestade passar e olhe para trás. Se você não vai olhar para Deus e dizer: Senhor, obrigado por eu ter passado por essa tempestade. Eu aprendi a confiar no Senhor. Em tudo, Deus quer nos ensinar alguma coisa, irmão. Conclusão da palavra de hoje: não vale a pena viver nesse mundo sem Deus. Eu fico pensando às vezes, se para nós que servimos a Deus, passamos por lutas, por problemas, e às vezes não sabemos nem o que fazer. Eu fico pensando o quão angustiante deve ser para as pessoas que não conhecem Deus viver nesse mundo. Os seus familiares que não conhecem a Cristo, você já pensou nisso? Onde é que eles colocam a confiança deles, se eles não conhecem a Deus? Outra coisa, irmão, a pessoa que não tem Deus, ela nunca vai encontrar um sentido na sua vida. Se você não tiver Deus, você pode ter tudo, a sua vida vai ser vazia. Você vai ser uma pessoa triste, amargurada. Agora, se você tiver Deus, você vai dizer como Paulo: até eu morrer é lucro. Para quem tem Jesus, morrer é lucro. Tudo se resume nisso: ame a Deus acima de todas as coisas e entregue a sua vida a Ele. E para finalizar, eu gostaria de dizer: o que a saúde é para o corpo, a santidade é para a alma. Amém, irmãos? Andemos em santidade diante de Deus, andemos em santidade diante do Senhor. Às vezes você está cabisbaixo, sabe o que é que faz da vida? Busque a Deus. Confie no Senhor, que Ele está no controle da sua vida e tudo vai dar certo, conforme a vontade de Deus. Amém? Às vezes você diz: pastor, está dando tudo errado. Às vezes para você, nos planos de Deus, está dando tudo certo. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus em nome de Jesus.